Muito bem. Em relação às vistas ortográficas, nós temos duas também possibilidades de representação. Uma representação no primeiro diedro, e eu fico insistindo no primeiro diedro, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas trabalha com o segundo diedro, e no terceiro diedro, que trabalha a American Standard Association. Mas ainda assim, elas utilizam o sistema biprojetivo mongiano como base, certo? Sendo que uma trabalha com o cubo teórico, o cubo de vidro no terceiro, e outra no primeiro, a ABNT e também o sistema europeu, certo? Vamos ver cada um deles detalhadamente. Bem, como eu falei para vocês, no primeiro diedro trabalha a ABNT e o sistema europeu. Então, tem uma ampla utilização no mundo. Este carinha aqui é o nosso cubo de vidro. Ele está originalmente lá no sistema projetivo mongiano, é de lá que ele vem. Eu não sei o quanto ficou claro para vocês, juntando os assuntos que nós vimos, quando eu falei lá no sistema projetivo que o observador estava no infinito e que, portanto, os raios projetantes são paralelos, e quando eu disse que o cubo teórico está no primeiro diedro, e o observador está também no primeiro diedro e está no infinito, então nós temos aqui um sistema de raios projetantes paralelos entre si e ortogonais ao plano de projeção, certo? Tragam essa informação que é fundamental para que nós consigamos dar conta dos nossos conteúdos. Bom, o cubo de vidro, então, ou cubo teórico, melhor dizendo, é um cubo também infinito, pensem assim, que está lá dentro, é esse cubo aqui. É um cubo infinito, que tem, portanto, 6 faces, sendo cubo, dentro do sistema projetivo mongiano, com raios projetantes, portanto, paralelos e ortogonais aos planos de projeção. E para o estudo das vistas ortográficas, nós abrimos esse cubo. Então, só que estando ele no primeiro diedro, vejam aqui, nós temos um esquema de observador, objeto e plano de projeção, né? Olhem aqui, observador, objeto, plano de projeção. Então, nós temos as projetantes incidindo sobre o objeto e depois sobre o plano de projeção. Assim é que, depois de definida a nossa vista frontal, nós temos imediatamente definidas as outras vistas, vamos nomeá-las. Se essa é a vista frontal, automaticamente essa é a lateral direita, essa é a lateral esquerda, superior, inferior e posterior. Em relação a quem? Em relação ao observador. Bem, a seguir nós vamos ver critérios para a identificação dessa vista frontal, mas interessa nesse momento a identificação de quem são as vistas. Só que, vejam aqui, se nós temos esse esquema observador, objeto, plano de projeção, em termos de projeção, se essa aqui, concretamente, ou no objeto, é a vista lateral esquerda, ela será projetada na lateral direita do cubo. Isso vai acontecer com a direita também, será projetada na lateral esquerda do cubo. A vista superior será projetada na base, a inferior na superior e a vista posterior será representada aqui na frente, certo? Então, existe, eu preciso dizer para vocês, uma acomodação obrigatória das vistas ortográficas que dizem respeito a a compreensão do funcionamento do cubo teórico. Então, nós não podemos trocar por convenção as vistas de lugar. É claro que num ambiente de trabalho, eventualmente isso é feito a partir da indicação das vistas, mas nós estamos aqui vendo os rudimentos e tendo uma explicação do porquê as coisas são organizadas dessa forma. Nós temos aqui o cubo no terceiro diedro e temos uma relação diferente. Vejam que nós temos o observador aqui, porque ele está no primeiro diedro, mas os raios projetantes partem daqui, paralelo a todo o plano vertical. Ele
Então, nós temos primeiro o observador, os raios projetantes, observador, plano de projeção e objeto. É diferente, certo? Vejam, temos observador, plano de projeção e objeto. Então, considerando observador, plano de projeção e objeto, temos o observador, a projeção da lateral esquerda sobre a lateral esquerda, abrimos o cubo de vidro e cada um fica no seu lugar. Aqui a vista frontal, a vista lateral esquerda do lado esquerdo, a vista lateral do lado direito, a superior em cima, a inferior embaixo e a posterior, né, colocada aqui. Então, é diferente, essencialmente, o posicionamento das vistas. Mas ainda, volto agora para explicar isso aqui, que essa é a representação de terceiro e de primeiro diedro. Então, nós temos aqui um cone truncado, vejam que a base dele é menor. Aqui é a mesma vista que é a vista frontal, que depois nós vamos ver que aqui melhor define o objeto. Então, esse cone truncado tem uma base menor e uma maior, uma menor e uma maior, sendo que essa outra vista aqui é a representação lateral dele, da lateral esquerda, sendo essa vista principal, a lateral esquerda estando localizada na direita, nós estamos no primeiro diedro. Estando aqui a lateral esquerda representada mesma no lado esquerdo, então essa é a representação, a indicação que nós estamos no terceiro diedro. É disso que se trata, então, essas duas representações, e eventualmente não se escreve nada nas pranchas de desenho em relação ao sistema que nós estamos trabalhando quando esse tipo de informação aqui informa. Normalmente ele é colocado na legenda e assim nós sabemos. Temos uma leitura internacional, digamos, né, do sistema que nós estamos trabalhando. Vamos nos aproximando, então, do dia a dia das vistas ortográficas, quando nós essencialmente trabalhamos com 3 vistas. Dificilmente nós precisamos de mais vistas para representar a complexidade de um objeto. Não apenas porque elas são suficientes para dar conta de uma relativa complexidade, como pelo fato de que, sendo um objeto muito complexo, é mais importante que nós lancemos mão de outros instrumentos, como o corte, como a perspectiva, para dar conta da complexidade do objeto. Então aqui nós temos esse plano lateral, que é o plano, no caso aqui, de projeção da vista, se essa é a lateral esquerda, está projetada na direita, vejam, quer dizer que nós estamos mesmo no primeiro diedro, né? Esse plano, então, aqui, que eu chamei de plano, que é um plano lateral e que antes eu mostrei a reta de perfil. Bom, o esquema espacial, assim como na geometria nós sumimos com o objeto e ficamos com as projeções, aqui acontece a mesma coisa. Nós temos um cubo, a sua projeção sobre o plano vertical, a sua projeção sobre o plano lateral e a sua projeção sobre o horizontal. Sumimos com o cubo, ficamos só com a representação sobre os planos de projeção, se quisermos trabalhar com ele, sob o ponto de vista bidimensional. Sob o ponto de vista tridimensional, nós podemos representá-lo aqui no espaço, podemos usar perspectivas ou podemos construí-lo efetivamente. Bem, considere então que estamos aqui no sistema europeu, que é utilizado no Brasil também, e para um estudo das vistas, vocês vejam que está aqui o observador, nós rolamos, isso eu fiz bastante na aula síncrona, não é? Rolei, construí vários objetos para vocês, e ia rolando e mostrando para melhorar o entendimento de vocês em relação ao que acontece com o objeto. Vejam aqui a vista de frente ou vista frontal, certo? Aqui tem um objeto com uma relativa complexidade. Então, se eu estou olhando daqui, tem o objeto e lá o plano de projeção. Vejam, aqui em cima eu não vejo, então enxergo esse L aqui, lá está o L. E essa face, como ela é oblíqua, ela resulta aqui acumulada. Lembram daquela noção que eu expliquei há pouco para vocês e disse que seria fundamental para nós entendermos as vistas ortográficas? Este L está em verdadeira grandeza, mas essa rampa está acumulada. Karen, o que é aquele tracejado? Ah, é essa aresta aqui que não está visível para o observador. Vejam que como existem princípios da geometria mongiana aplicados aqui
para a representação das vistas ortográficas. Bem, isso aqui vale a pena que vocês parem esse slide e olhem um por um. E pegando só esse exemplo aqui da vista lateral direita do objeto, que é aquela lá, ela só tem o contorno visível e todo o restante da peça parece não visível. Esse é um aspecto interessante. Mas façam isso, proponham esse exercício, acompanhem toda a projeção com calma e quantas vezes forem necessárias até que vocês entendam bem o que está acontecendo aqui, porque é bastante didático. E aqui nós temos um outro objeto, um objeto mais complexo. Temos essa aqui que é a vista principal, temos a representação do método do primeiro diedro e uma vez definida a vista principal, nós podemos girar o quanto for o objeto, mas essa continua sendo a vista principal. Essas posições ficam fixas entre si, certo? Então, essa é a vista principal, lateral direita, lateral esquerda, né? Superior, inferior, posterior. Conforme eu disse para vocês, nos interessa muito os critérios para identificação dessa vista principal. E aqui já é apontado que ela é a mais informativa de um objeto. Mas existem outros elementos que nós vamos ver a seguir. Bem, aqui é a mesma coisa. Eu convido vocês a olharem esse material com calma, sendo que, uma vez definida a vista frontal, nós teremos as outras vistas e não podemos mais modificar a posição dessa organização dentro do cubo teórico. Acontece de novo aquele L, aqui temos uma rampa, vejam, que interessante que aqui essa rampa está em verdadeira grandeza em relação à vista principal, mas vamos pegar um outro exemplo em que ela não esteja. Aqui na vista lateral esquerda, ela, que é representada lá do outro lado, né? Essa aqui é a vista lateral esquerda do objeto, representada sobre o lado direito do cubo de vidro. Então, ela... Aqui foi virado o objeto para que nós enxergássemos, então nós temos primeiro esse retângulo, essa curva fica, esse dentinho curvo fica reduzido aqui a um quadrado. Imaginem aqui, agora voltando àquele primeiro assunto visto do sólido envolvente, face envolvente, imaginem aqui o fechamento desse sólido, só que essa aresta é paralela a essa, então existe uma curva aqui que não é vista dessa posição aqui. Ela é melhor enxergada de cima, que é a vista B. Muito bem. E aqui também, essa vista que ela não é muito explicativa, salvo para mostrar em verdadeira grandeza essa aresta aqui, e por isso ela é válida, não é? Então, a inclinação dessa aresta, porque essa rampa resulta totalmente reduzida aqui a esse retângulo. Vamos fazer uma leitura geral, então, para que vocês possam, cada um no seu tempo, fazer uma avaliação mais detalhada do que acontece aqui. Nós temos aqui a peça dentro do cubo de vidro com as suas projeções. E a seguir, detalhadamente, cada uma das vistas, tendo a peça virada no sentido daquela vista. Então, essa é a vista principal, A, não é? E aqui é a representação dela lá no plano de projeção. Então, esta é a B, a vista superior, né? Então, essa representação da peça olhada aqui de cima, mas ela é representada lá embaixo. Então é a vista superior que é representada quando nós abrirmos, digamos assim, o cubo de vidro lá embaixo. Então aqui é o sentido em relação à peça, não é? Ela é vista aqui de cima e a representação é essa aqui. Vejam, aqui o topo, a rampa reduzida, esse quadradinho aqui é essa outra rampa acumulada e o dente redondinho
né? Um quarto de circunferência aqui. Então, essa é a vista superior. A vista C é a vista lateral esquerda, que é representada lá na lateral direita. A vista D é a vista lateral direita, representada aqui no lado esquerdo. A vista E é a vista inferior, que é representada lá em cima, e essa é a vista posterior, representada quando o cubo abre aqui, certo? A vista F, vejam lá. Quando vocês tiverem dúvida, e se vocês tiverem dúvida, vocês recorram a essa organização aqui, que tem a peça dentro, que é um esquema bem mais simples, né? Que tem o objeto dentro do cubo de vidro, com a colocação aqui da posição das vistas ortográficas no seu lugar certo, acompanhados de uma legenda. Acabei de dizer que tem um lugar certo, então aqui o cubo encontra-se completamente aberto, com as vistas no seu lugar certo. Em relação a que, Karen? Certo, em relação à vista frontal, que é a primeira coisa que nós definimos. Definimos a vista frontal, estudamos as projeções de cada uma delas, sumimos com o objeto. Olha, não existe mais objeto aqui, nós só temos aqui finalmente o objeto, então, projetado. Muito bem. Continuamos, né? Eu só trouxe aqui para retomar que normalmente, ainda que nós tenhamos as 6 vistas, aqui tem um esqueminha de desenho, né? Nós fazemos tudo isso, nós normalmente, conforme eu disse para vocês, dificilmente nós usamos mais de 3 vistas são suficientes para representar esse objeto, mas mais do que isso, esse esquema está colocado aqui para mostrar para vocês que essa posição entre as vistas nos permite, quando existe o alinhamento correto da vista frontal com a vista superior, vejam que essa é a vista superior, essa é a lateral esquerda, quando existe esse alinhamento, essa colocação correta, existe a possibilidade de uma transferência de dados de uma para outra, certo? Vejam aquele elemento que nós vimos, que é curvo, que aparece tracejado aqui na vista frontal, ele realmente precisa coincidir aqui, né? E eu digo até mais, não é quando, na verdade, sempre essas vistas devem ser colocadas dessa forma, sob pena de nós comprometermos o desenho do nosso objeto. Bem, observem que nós estamos vendo sempre essas peças desenhadas dessa forma e isso nos ajuda muito em vistas ortográficas. O nosso assunto hoje não é perspectiva isométrica, mas eu preciso dizer que isso é uma perspectiva isométrica. Dentro daquele sistema, vou voltar várias lâminas para mostrar para vocês que, inclusive, as perspectivas isométricas são nosso objeto de estudo a seguir, logo em seguida, né? Porque estão dentro aqui do sistema cilíndrico e nós estudaremos as perspectivas isométricas em função da importância que elas têm para o entendimento de vistas ortográficas. Elas nos ajudam bastante. Inclusive, eu disse que em alguns casos, muitos casos, na verdade, elas são complementares ao estudo das vistas ortográficas. Então, eu gostaria de mostrar para vocês essa correlação que existe entre as vistas ortográficas e as perspectivas isométricas. Considerem sempre as relações aqui, então, de altura, profundidade e comprimento, se essa aqui é a vista frontal, certo? Então vejam que essa zona inferior, tanto faz como a perspectiva está colocada, mas observem que essa zona inferior da vista frontal está aqui. Essa retomando, essa é a vista frontal, essa é a lateral esquerda, porque está do lado direito, essa é a vista superior, porque está aqui embaixo. Então, se na perspectiva isométrica essa é a zona inferior, esse setor estará aqui. A altura eu tenho aqui. E tenho, em relação à vista frontal, a direita e a esquerda do objeto, que estarão também à direita e à esquerda. Bem, mas ainda essa zona superior na perspectiva isométrica está aqui, certo? Então, toda essa parte aqui também, que é a lateral esquerda, então, portanto, essa aqui, estão vendo? É a superior. Certo? Sendo o fundo da peça,
aqui, representado aqui, e a parte da frente desse lado. Então, quando vocês tiverem dúvida de como, né, de que parte vocês estão realmente desenhando, no começo isso acontece bastante, por isso que eu gosto de fazer os elementos construídos, mas nós estamos num momento em que vocês não têm acesso ao tipo de material concreto que nós temos na sala de aula, então eu julgo bastante importante buscar apoio nesse slide, caso vocês tenham alguma dúvida. Bem, em relação, se isso aqui é vista superior, né, nós temos a parte de trás, a parte posterior e anterior aqui do sólido. E a esquerda e a direita só podem estar desse lado, certo? Bom, agora eu fui reduzindo, são 6 vistas, agora são 3, e eventualmente eu falo em talvez até menos, né? Então vamos ver o que diz a 10067/95 em relação à escolha das vistas. Ela diz que a vista principal, mais importante de uma peça, deve ser utilizada como vista frontal ou principal. E antes já estava escrito ali que era a vista a mais significativa, alguma coisa assim. Geralmente essa vista representa a peça na sua posição de utilização. Bom, já temos aqui uma informação, a posição de utilização. As outras vistas, quando forem necessárias, pelo menos uma será, né? Sabemos que com uma só nós não conseguimos ter as informações de profundidade que precisamos. Quando outras vistas forem necessárias, inclusive cortes ou seções, eles devem ser selecionados conforme os seguintes critérios: usar o menor número de vistas, evitar a repetição de detalhes, evitar linhas tracejadas desnecessárias e já aponta aqui usar o menor número de vistas. Então, o 4.5 decorre disso. Devem ser executadas tantas vistas quantas forem necessárias à caracterização de uma peça, sendo preferível vistas, cortes ou seções ao emprego de grande quantidade de linhas tracejadas. Inclusive eu falei para vocês, normalmente não usamos muitas vistas porque se o objeto é muito complexo, na verdade nós teremos linhas tracejadas, Por que tracejadas, Karen? Porque são partes não visíveis, então é melhor nós lançarmos mão de outras estratégias que veremos a seguir no caso da disciplina anual, mas saibam vocês da disciplina semestral que existem essas outras estratégias para que nós possamos melhor compreender os objetos, melhor representá-los e melhor construí-los quando num processo de fabricação. Bem, aqui nós entramos mais detalhadamente na questão das vistas necessárias, que é bem abordada pela bibliografia, e eu trouxe uns exemplos que eu considero bem ilustrativos. Considerem esse primeiro caso aqui deste paralelepípedo. Vejam que uma vista frontal aqui do objeto e uma vista superior são suficientes para defini-lo. Então nós não temos dúvida de quem ele é. Bem, então aqui foi optada por qualquer motivo, vamos assim por uma questão de exercício mesmo, que essa seria a vista frontal, porque nós ainda não conhecemos os critérios ou não ficamos atentos aos critérios para a definição da vista frontal. Essa é a vista frontal e essa é a vista então superior. E aí chegamos à conclusão que isso não é suficiente. Muito bem, então temos a frontal e a superior, e temos a representação da lateral direita do lado esquerdo, sendo que nós vamos ver que preferencialmente nós representamos a vista lateral esquerda. De qualquer forma, mesmo que pudéssemos representar ou que devêssemos representar a esquerda, vejam que neste caso aqui, essa relação de profundidade está dada aqui. Então, a vista superior é desnecessária. Mas por que não tiro a vista lateral, Karen? Porque daí caímos no caso anterior. Não temos o entendimento dessa obliquidade aqui desse objeto. Sendo aqui, então, portanto, inclusive mais recomendado que essa aqui seja a vista. Vejam que aqui não tenho a lateral, a frontal e a direita, na verdade, eu tenho a frontal, é essa aqui. Por quê? Porque é ela que melhor nos dá conta de quem é esse objeto, da geometria do objeto. E esta é a vista lateral esquerda do lado direito. Muito bem, isso funciona
para as outras peças também. Nós sempre precisamos fazer, embora nós tenhamos assim oportunidade de trabalhar eventualmente ou com a superior ou com a lateral, nós sempre fazemos essa análise do que é necessário e preferível. Eu gosto muito de explicar o que é preferível a partir desta peça, que temos aqui claramente a vista frontal. Por qualquer motivo, dependendo de como, né, nós temos a oportunidade de rolar esse objeto, foi definido a outra, né, aquela como sendo a vista frontal, mas ao fazer isso e ao escolhermos a vista então esquerda como para ser representada, vejam que nós temos aqui linhas tracejadas. Então, além disso, mais adiante, quando nós formos colocar as dimensões do objeto, nós veremos que a norma recomenda que nós evitemos cotar entre vistas. Então, nós temos aqui uma série de argumentos para dizer que é preferível que nós acomodemos essas vistas de forma a termos os elementos mais próximos entre si, sem esse vazio aqui, estão vendo? Então, nós temos aqui a vista frontal, que melhor define o objeto. Nós vemos aqui um furo, isso aqui é representação de furo, vemos essa peça pela sua vista frontal. A vista lateral esquerda está aqui do lado direito, representado essencialmente por linhas, por arestas visíveis. Vejam como nós diminuímos o número de arestas visíveis, não é? E ainda assim permitimos muita facilidade para a colocação das dimensões. Vejam que aqui eu posso chegar, depois quando nós virmos cotagem, nós podemos informar as medidas aqui dos objetos sem grandes dificuldades. Muito bem, sendo assim, eu reuni um compilado entre o que diz a bibliografia e o que diz a norma e organizei esta lâmina para vocês que diz respeito aos critérios que nós devemos levar em consideração para a escolha das vistas. A primeira coisa que nós fazemos é a escolha da vista principal. A bibliografia diz que a primeira coisa que devemos considerar é a posição de funcionamento. Eventualmente nós não sabemos. E aí passamos para a coisa 2, que é considerar a posição de como é produzida a peça, especialmente quando a posição de funcionamento é variada, porque eventualmente, né, ela funciona de um jeito, funciona do outro também. Mas não sabemos a posição de funcionamento, não sabemos a posição de como é produzida a peça, passamos para o outro. Privilegiar a vista com mais informações, que é o que nosso documento vem dizendo aqui o tempo todo. A que melhor define o objeto, a que melhor informa sobre a sua geometria, e não havendo outro critério relevante, maior comprimento pode ser um fator de distinção. Ou seja, então, aqui estão as grandes, digamos, diretrizes para nós definirmos a vista principal consideradas hierarquicamente. Então, nós vamos, né, considerar o maior tamanho quando os outros critérios não forem fundamentais. Então, vale a pena passar este documento na ordem. E na ordem, inclusive, sob o ponto de vista de quem eu defino primeiro, que é a vista principal, depois as outras. Então, para definir as outras vistas, interessa priorizar, mostrar a profundidade do objeto, que é o que, conforme eu disse para vocês, com uma vista só nós não sabemos. Só sabemos a altura e a largura. Mas a profundidade nós só sabemos pela lateral ou pela superior, não é? Então, precisamos escolher uma das duas. E é indiferente, indistinto, como diz a bibliografia, salvo possa ser privilegiada uma vista mais informativa, com maior número de elementos ou arestas visíveis, ou mesmo mais comprida também, né? Valendo, assim, é cumulativo esse tipo de informação. Vistas necessárias à compreensão do objeto. Utiliza-se o mínimo de vistas necessárias ou o suficiente para que o objeto seja compreendido, observando que qualquer face inclinada tende a aparecer numa das vistas de representação ortográfica como uma linha, certo? Então, como aquela rampa, procurem manter ela, né, como uma linha e, se possível, em verdadeira grandeza, para que a sua compreensão seja se possível não, em verdadeira grandeza. Se não estiverem todas as arestas em verdadeira grandeza, nós precisamos de vistas auxiliares. Mas isso é assunto para outro momento. Eventualmente, se uma
dada a complexidade do objeto, ainda que 2 ou 3 vistas sejam suficientes, pode-se lançar mão de uma vista para redobrar informações, conhecida como vista útil. Eventualmente a informação está ali, mas fica mais contundente a informação, certo? Além, é claro, do que nós vimos antes, que cortes, seções e perspectivas também podem nos ajudar. Agora, pessoal, a representação de um objeto em vistas ortográficas deve limitar-se ao número mínimo de vistas necessário. Então, nós temos esses conceitos, o necessário e o preferível, certo? Então, aqui, nós temos aqui uma lâmina que compila tudo isso, dizendo o seguinte, que de forma geral, para definir a forma de um objeto, são apenas necessários ou 2 vistas, sendo uma principal e a superior, ou lateral esquerda, indistintamente, estão vendo? Olha, 2 vistas, principal mais vista superior ou lateral esquerda. Ou 3 vistas, sendo uma a principal ou a frontal, a superior e a vista lateral esquerda. Vejam que sempre a lateral esquerda aparece indicada na bibliografia, nas normas, como sendo a vista preferível, certo? E aqui chegamos ao nosso roteiro para desenho, que muito provavelmente na hora de fazer o desenho vocês recuperarão esse passo a passo. A primeira coisa que nós fazemos é estudar o objeto para definir a vista principal e as demais vistas a serem utilizadas. A seguir, avaliamos as dimensões do objeto, definimos a escala a ser utilizada, tendo em consideração o espaço disponível para desenho. A seguir, fazemos um planejamento do uso do papel, considerando as faces envolventes, de forma que o desenho resulte centralizado. Eventualmente é necessário revisar a escala, né? Se vocês verificam que o desenho não vai caber por qualquer motivo, né? Esse é o momento em que nós fazemos as revisões se deu tudo certo. Bom, iniciamos o desenho começando pelo contorno geral, posicionando cada uma das vistas definidas, tendo em consideração os contornos das faces envolventes e utilização de traços finos. Considerem um espaçamento de 2 centímetros aproximadamente entre as vistas que vocês farão, certo? Realizar o desenho dos elementos do objeto, mantendo cuidado com a utilização de traços finos, realizar a limpeza geral do desenho de forma a eliminar as linhas desnecessárias. Bem, pessoal, nós fizemos bastante exercício de desenho geométrico, muito para chegarmos nesse momento e não termos problema. A essas alturas, se vocês fizeram todos os exercícios, vocês conseguem ter distinção entre linhas mais finas e linhas mais fortes. Isso é fundamental em vistas ortográficas, porque nós fazemos toda a construção com linhas mais finas e somente reforçamos as linhas visíveis e não visíveis ao final da construção. Somente após a conclusão dos desenhos, reforçar as linhas definitivas, conforme disse, com atenção às espessuras adequadas. Arestas visíveis exigem linhas contínuas e arestas não visíveis exigem linhas tracejadas. Observe isso por quê, né? Lá por causa da geometria mongiana, que nos ensinou que arestas visíveis são realizadas com linhas contínuas e não visíveis com tracejadas. Observar a regularidade do traçado, tanto das linhas contínuas quanto das tracejadas, sendo que deve haver homogeneidade no traçado e nos distanciamentos. Atentar para os demais tipos de traçados, para eixos e centros de circunferência, por exemplo, daí acrescento coisa que veremos a seguir. Não é para agora, mas já está dito. Ao término do desenho do objeto, reforçar as margens e preencher a legenda. Isso aqui são todas indicações minhas de desenho, não é? Para que vocês tenham um desenho limpo, organizado. E quando fizerem arcos, circunferências, já tracem esses antes dos demais traçados e neste caso vocês já podem fazer desde o início ele com o seu traço definitivo pela dificuldade de nós obtermos novamente a mesma abertura do compasso. Então aqui, conforme eu já mostrei para vocês, existe uma relação aqui entre vistas e cuidem esse distanciamento, usem uma linha aqui a 45 graus para rebatimento e confiram se essa profundidade aqui está. É muito comum as pessoas virarem nos primeiros desenhos, não obedecerem essas relações e depois com o tempo isso fica até engraçado, mas não é engraçado, é triste.
Bom, eu fiz alguns elementos aqui para vocês com alguns sólidos, para que vocês enxerguem espacialmente, não só desenhado, mas construído, né? Mesmo que com uma fotografia. Um sólido com um rebaixo, com uma curva, com uma rampa, são os elementos fundamentais que nós começamos a trabalhar. Vejam aqui uma vista frontal do objeto, já com a lateral esquerda posicionada de forma que conduza para uma representação aqui com arestas mais visíveis, estão vendo? Eu não posicionei para o outro lado, indicando que essa é a melhor forma de desenho do objeto em função do que é recomendado. Vista lateral esquerda, com mais arestas visíveis, representada do lado direito. E aqui eu deixei disponível já para vocês na plataforma Ava, no TikTok também. Vou ver se coloco ao final desse vídeo, ou enfim, já está lá no Ava. Um passo a passo, né? Aquele primeiro momento de sendo esse objeto, primeiro planejamento da folha de papel com definição da escala, depois só os contornos das faces envolventes, começamos a iniciar o desenho, os detalhes, depois apagamos o que não é importante, reforçamos as linhas e por fim reforçamos as margens e preenchemos a legenda. Aqui nós temos as vistas finais com a vista superior sobre a vista superior, a vista frontal, perdão, a vista frontal sobre a vista frontal, vista superior sobre a vista superior. Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício final igual ao que está aqui. O mesmo acontece aqui, todas as etapas novamente, planejamento do uso do papel, desenho do contorno envolvente, desenho dos detalhes, aqui já fazendo o arco em definitivo e reforçando as linhas gerais do desenho e margens feitas, vista frontal sobre a frontal, vista superior sobre a superior. Nesse último exercício, nós temos todo o processo de novo. Vejam que aqui eu desenhei 3 vistas, portanto uso a folha no formato retrato, com a legenda ocupo toda a folha, porque nós não vamos aproveitar só esse pedacinho. Na folha 4 não tem problema isso, porque é um espaço com muito pouco oportunidade aqui, né? Salvo nós tivéssemos alguma informação para colocar aqui, mas não temos, podemos então fazer excepcionalmente esse tipo de acordo, né? Que podemos usar quando usarmos no formato paisagem, na folha formato horizontal, a folha 4, podemos ocupar toda a base com a legenda. Muito bem, temos aqui planejamento, aqui digamos, é o momento em que nós rolamos o objeto, não é? Estudamos quais serão em função dos critérios já definidos, posição de funcionamento, execução, escolhendo a vista que melhor defina o objeto, certo? Escolhemos a vista principal, escolhemos quais das outras vistas desenharemos, faremos uma distribuição aqui do espaço, de forma que o conjunto do desenho resulte centralizado. Iniciamos aqui o contorno das faces envolventes e começamos a fazer o detalhamento do desenho do objeto gradativamente, chegando até o momento em que apagamos as linhas de auxílio, reforçamos as linhas definitivas, fazemos a margem e, olhando, vemos que essa vista aqui foi demais, não precisava. Por que não precisava, Karen? Ora, porque simplesmente com a vista frontal e a superior nós definimos, ou mesmo com a vista lateral. E por que escolhemos a vista superior? Nós escolhemos pelo seguinte: a vista superior oferece maiores informações, mas ainda apresenta um número maior de arestas visíveis. Como assim? Vejam aqui, excluímos as laterais, certo? Então temos 1, 2, 3, 4, aqui temos 1, 2, 3. Então essa vista superior em relação a esse objeto, ela é mais informativa. Então é importante que nós usemos a vista, né, dentro daqueles critérios de usar somente as vistas necessárias, aqui necessário e preferível, né? Então necessárias são essas duas e é preferível que usemos só essas duas. Podíamos ter usado a folha no outro sentido, mas fiz questão de errar aqui tão metodicamente para que vocês entendessem na prática o que isso significa. Bom, por fim, eu já coloquei um exemplo antes de falar
elementos, não é? Mas foi assim mesmo que aconteceu na aula síncrona. Temos aqui o rebaixo, temos aqui um rasgo, aqui dois rebaixos, um rasgo, uma rampa. São esses os elementos paralelos e oblíquos que nós trabalharemos num primeiro momento. Mas saibam que aqui nós temos só dois, dentre muitos sólidos de revolução, os mais usados, o cone e o cilindro, e mesmo esses elementos curvos deixam aqui sempre presente a marca do sólido envolvente, e é o sólido envolvente, as faces envolventes, que nós usamos como referência para desenhar esses objetos. Temos também os furos, que podem ser furos passantes, podem ser furos quadrados, podem ser furos redondos, né? Temos ainda uma série de elementos, inclusive elementos compostos que aglutinam em si uma série desses elementos. E ainda aqui uma representação nos três principais planos utilizados dos elementos curvos, e trago novamente aquela noção do quanto é importante resolver a dubiedade dos objetos, porque vejam que aqui olhando para a vista superior e a lateral, nós temos o mesmo objeto aqui, né, 2 a 2, sendo definitivo para nós sabermos quem é esse objeto à vista frontal. Daí fica inequívoca a definição e a importância da vista frontal. Ainda observem que existem uma série de procedimentos que nós consideramos representações e práticas corretas e incorretas em relação ao traçado. Isso eu serei bastante criteriosa em cobrar de vocês, porque basta que vocês olhem esse material, certo? Aqui nesse cinza nós temos os procedimentos incorretos e ao lado o correto. Então, quando nós temos linhas contínuas, não é? Projeções representadas por linhas contínuas em L, é um encontro seco, bem como quando é em T, bem como quando é oblíquo. Então, observem isso, senão nós temos a impressão que passou e que existe alguma coisa ali que nós não sabemos o que é e que causa uma dubiedade, uma confusão no desenho. E em relação às linhas tracejadas, também é preciso observar esse encontro e essa intersecção de forma correta. Não se deixam esses vazios aqui, porque isso causa uma confusão do ponto de vista do desenho. Bem, e também em relação às linhas tracejadas, vejam aqui quando a linha tracejada encontra a contínua, quando existe um T, fica um espaço, quando não existe, ela encosta. Então, observem isso e não teremos problemas. Mas a seguir aqui com as turmas A e B, nós veremos esses outros casos. Por fim, pessoal, tem aqui as referências para vocês utilizadas nesse trabalho, as normas, como sempre, material didático do professor Arnone, da professora Adriane Borda, alguns material aqui de leitura e interpretação de desenho técnico também, o sólido envolvente aqui, a noção de sólido do livro do Montenegro. Esse Moraes é um livro que eu tenho usado bastante de desenho técnico, que é o livro laranja, que eu falo para vocês. E por fim, o material aqui que eu tinha já de desenho de geometria mongiana, que eu já ministrei outras vezes, e fica por fim, por último, mas sempre presente, a recomendação para que vocês consultem as normas da ABNT, que acessem pelo site da biblioteca, que nós temos então que nós temos à nossa disposição as normas, certo? Saibam que poderão e deverão entrar em contato comigo sempre que tiverem dúvida. Eu estou à disposição. Espero que vocês revejam esse material quantas vezes forem necessárias. Quem trabalhará o ano todo certamente deverá retomar, porque tem bastante conteúdo aqui, certo, pessoal? Eu acho que é isso. Desejo a vocês um bom trabalho. Continuo à disposição pelo meu e-mail melo.karen@furg.br. Lembrando que o meu e-mail Gmail foi para o espaço. Então é isso, pessoal.
Até a próxima aula.